Samuel Mariano fala que música da Isadora Pompeu é de origem católica e que os cristãos não devem ouvi-la. Pregadores e cantores são assediados constantemente, isso mesmo, viralizando nas redes sociais. E Rodrigo Silva entra em polêmica contra o André Valadão sobre Ellen White. Fique até o final desse vídeo, que hoje nós estamos aqui no nosso quadro Análise Bíblica, em que eu analisarei, à luz da Bíblia, cada fato que tenha ocorrido atualmente. Fala galera, você já me conhece, eu sou o Igor, sou formado em teologia, atualmente pós-graduando em teologia reformada e sou o diretor do projeto Geração de Samuel. Nós estamos hoje aqui no nosso quadro Análise Bíblica, em que eu, à luz da Bíblia, analiso fatos que têm ocorrido atualmente, livros, filmes, e aí vai. Você manda, se você quiser, comenta aqui embaixo algum fato que nós fazemos um vídeo de análise à luz da Bíblia. E hoje nós estamos aqui para analisar diversos fatos que têm ocorrido até o presente instante. Desde já, se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever. E se você gostar, no final não vale sair sem deixar o seu like. Vamos lá então falar um pouco mais sobre os últimos acontecimentos à luz da Bíblia. O primeiro que eu quero falar aqui, e eu vou deixar daqui a pouco passar o vídeo, é o fato que ocorreu entre o Samuel Mariano e a Isadora Pompeu, não diretamente. Samuel Mariano falou que aquela música Deus, eu tenho tantas bênçãos é de origem católica, em que o cristão não deveria ficar cantando algo de origem católica. E isso deu uma polêmica, vocês sabem, hoje na rede social tudo viraliza, deu-se uma polêmica fora do comum. Eu vou deixar passar um trecho aí, daqui a pouco a gente continua a nossa. Para de cantar essas bobagens aí. Um monte de gente cantando essa música agora, né? Deus, eu tenho tantas bênçãos. E ninguém sabe que essa música é música católica. Olha como a gente tá. Acharam bonito a melodia e a letra. Transformaram para português. E lançaram. Se você for procurar a música original, americana, é de um cantor católico. E a gente está embolando tudo. E a gente quer que a menina tenha força. Mas o alimento já não é de qualidade. Como você pode ver, foi isso que aconteceu. E eu tenho alguns pontos aqui para nós batermos hoje. Primeiro, o contexto, né? Ele falou que foi tirado. Depois ele vai gravar um vídeo, vai falar que foi tirado fora do contexto. E realmente ele vai falar na pregação. Até assim, não achei nada ali de. Na pregação propriamente dito de antiético ou antibíblico. Se você pesquisar, deve ter no YouTube. Eu acho que eu achei no YouTube. Então você acha. Ele vai falando sobre crente que pega as coisas de espiritismo e posta nas redes sociais e está nesse contexto. E dentro desse contexto, ele cita a música cantada pela Isadora Pompeu. E aí nós entramos na problemática, porque muitos cristãos têm cantado essa música até na igreja, e aí vai. Vamos lá. Ele fala que não poderia cantar porque era de origem católica. Nós temos uns vídeos aqui no canal, eu não sei se estão disponíveis ainda, falando sobre o cristão e a música. Eu vou deixar esses vídeos na descrição. Mas vamos entrando aqui nesse assunto. O que ele errou, na minha opinião, ele errou. Por quê? Porque nós não devemos analisar uma música simplesmente pela sua origem, mas nós temos que analisar a sua, principalmente um hino, né, um hino cristão, nós temos que analisar à luz das escrituras. Se é um hino que glorifica a Deus, se é um hino que fala sobre gratidão, ou se é um hino bíblico, ele não tem que ser condenado. Até porque, se nós fôssemos, né, e aí nós entramos devido à romanização da igreja, e se quiser eu faço um vídeo sobre isso, mas eu acho que eu devo ter já alguma coisa falando aqui no canal, mas a gente faz um outro só falando sobre esse assunto. Devido à romanização da igreja, a igreja não é 100% livre. Não é 100% livre de nenhuma influência romana.
Um exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. O primeiro é o domingo. Já que você não pode fazer nada porque tem origem na Igreja Católica, nós somos católicos também, só que católicos protestantes, e a outra igreja que ele citou, a Igreja Católica Apostólica Romana, se você quiser eu faço um vídeo também falando sobre a diferença entre elas. Porém, se nós formos descredibilizar tudo que se tem origem na romanização da igreja, na Igreja Católica Apostólica Romana, tudo que veio de lá, né? Nós, primeiro, não temos mais que celebrar no domingo. Já começa por aí. Porque o domingo é a instituição da romanização da igreja, né? O sábado é o que era. O sábado é o que era celebrar. Existem controvérsias. E aí a gente faz um vídeo só falando sobre isso. Mas, porém, contudo, não era para ficar. Ninguém mais era para cultuar no domingo. Tá? Não tem a instituição do domingo na Bíblia, instituição como dia sagrado. Não tem, ok? Apesar de ter o termo dia do Senhor e tal, é o dia do Senhor, porque está falando o dia que o Senhor ressuscitou, mas isso aí a gente entra, teria que gravar um vídeo só falando sobre isso. Demora, gente, não é em 5 minutos, eu não consigo abordar. O segundo fato é o Natal. Por exemplo, na Bíblia, você não vê Jesus mandando ou os apóstolos mandando comemorar o Natal, o nascimento de Cristo. Até o costume de comemorar o aniversário, não é um costume cristão, ok? E nem só por isso eu tenho certeza que ele deixa de comemorar. Então, se nós formos a ferro e fogo, como ele disse, e se você faz isso a ferro e fogo, amém. Você não pode falar para outras pessoas fazerem, ok? O problema não é a guarda do sábado, domingo, do dia da semana. O problema é quando eu quero, se eu guardar o domingo ou o sábado. O problema é eu guardar um dia e achar que todos eles têm que guardar esse. Esse é o X da questão. Mas aí a gente faz um vídeo falando só sobre isso. Aí você não pode mais celebrar aniversário, você não pode mais celebrar Natal, ok? Porque a Bíblia não manda celebrar o Natal, manda celebrar a Páscoa, sim, a Páscoa bíblica, ok? Mas não Páscoa também como nós celebramos hoje. Perdeu-se muito do costume primitivo. E aí vai, gente. Eu poderia falar, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui que eu esqueci. Eu acho que não. Tem bastante coisa aí que nós perdemos o costume. Inclusive, muitas igrejas protestantes ainda têm a cruz lá. Então, manda tirar a cruz, porque a cruz é de origem católica. Então, muitas coisas que são de origens católicas e que nós ainda fazemos, inclusive hinos, inclusive teologia. O Lutero, quando ele cita muitas das coisas da teologia, da justificação, ele vai citar muito Agostinho. Calvino vai citar muito Agostinho e outros pais da igreja. Então eles descredibilizam, até porque o Lutero era católico, ok? Então eles vão descredibilizar a fonte só porque é católica. Não é por questão de ser católico ou protestante, tem que ser bíblico. O hino é bíblico, é louvável. Aí sim, nós temos um vídeo no canal falando só sobre isso, como avaliar uma música. Então, nesse fato, nesse ponto, ele errou e errou feio. O mais bonito é fazer um vídeo, acho que ele já fez. Inclusive, acho que ele já fez, não sei, né? Mas eu acho que ele já fez, eu vi algum vídeo dele pedindo desculpa, mas não vi o vídeo todo, porque eu não tenho paciência para isso. Mas estamos falando aqui o posicionamento à luz da Bíblia, para você que com certeza deve ser perguntado por alguém e ter uma base bíblica para responder. Outro fato aí, eu vou passar alguns vídeos agora, é o constantes assédios que muitos cantores e pregadores têm sofrido em igreja, e aí vai. Vamos lá? Vamos rodar isso. Pô, vindo pra BH, olha quem tá aqui atrás de mim. A mulher que manda mensagem pra mim, turbada. Eu já não sei mais o que fazer, tá? Em nome de Jesus, minha irmã. Eu sou casado. Você vai me expor de novo. Eu vou te expor quantas vezes? 1000 vezes. Eu já te pedi 1000 vezes. Você E vai eu me também tô expor com educação. Isso não é mensagem que você novo, manda pra senão uma Vamos casa. guardar os telefones. Esse vídeo vai estar no YouTube depois, provavelmente. Você não precisa gravar. Não tá procurando lacração, tá tudo bem. Olha pra cá. Olha pra cá. Ele conseguiria ser semelhante nunca. Ele não poderia ser igual nunca. Escute. Lúcifer não poderia ser igual. Lúcifer recebeu uma chance. E ele rejeitou a chance. Eu estou pregando. Até Lúcifer recebeu uma chance. Não agora, não guardou essa oportunidade que Deus deu a ele.
Vocês viram aí alguns vídeos, né? Alguns vídeos. E são várias situações diferentes. Porém, tem algumas reflexões baseadas nisso. Primeiro, as pessoas que estão assediando ou idolatrando. Não é feio, não é errado você ter admiração por outras pessoas e honrá-lo. Nós vamos ver isso na Bíblia inúmeras vezes, né? Os servos, os discípulos tratando seus mestres com honra. Isso não é errado. Não é errado a admiração ou a necessidade, como muitos pegavam lenços e aventais de Paulo para serem curados. Não é errado, devido à necessidade daquela pessoa. O errado é quando isso, ou a pessoa, ou a ação, tem por finalidade prestar culto ou colocar a pessoa no lugar de Deus. É aí que nós entramos em um problema. Por quê? Que, Igor, a gente entra em um problema. Porque assim como na Bíblia houve tempos de idolatria, e esse é um dos motivos que Deus sumiu com o corpo de Moisés. Você vê que o próprio Deus sumiu com o corpo de Moisés para que ele não fosse idolatrado. Nós vamos ver na Bíblia inúmeras vezes os apóstolos. Às vezes, um exemplo, Pedro chegava em algum lugar, ou acho que foi com Cornélio, foi se dobrar, se postrar, não se prospe perante a mim. Eu não mereço adoração. Ok? Então nós temos que ver que as pessoas, muitas das vezes, iam cair naquele erro. O próprio Deus sabia disso, alguns apóstolos sabiam disso, tomavam medidas preventivas. Então, o ser humano e o mestre não pode receber adoração, pode ser até admirado, mas não pode receber adoração. E segundo, tem que ser repreendido. E outra, se eu não estou repreendendo algo, eu estou conivente com aquilo. Os próprios apóstolos, quando isso acontecia, eles eram os primeiros a repreenderem. Qual é a nossa postura? Mas aí nós entramos em outro fator, o estrelismo gospel. E eu tenho até um vídeo falando sobre isso aqui, em que eu abordo o caso lá da menina, é, falando que não sei quantos para pregar, e várias situações. Eu vou ver se eu deixo o link na descrição, falando só sobre isso, o estrelismo gospel. E quando a gente cria, né, estrelas, né, o meio gospel virou basicamente um meio artístico, em que não há mais profetas, ensinadores, doutores, é, vamos dizer, adoradores, a cantores, a artistas, a coaches, nada. E aí a gente faz um vídeo também falando sobre coach, se você quiser, contra a pregadores de sucesso. E aí, eu, como eu já falei, não é errado a pessoa ter um ministério profícuo, um ministério grande. Porém, o problema é aceitar esse estrelismo e deixar todos entenderem que isso é cultura, isso é bíblico, e quando não é. Devemos tomar cuidado, principalmente você, pastor de igreja, e você que ministra também. Tome cuidado desde o início. Tome atitudes para que as pessoas não comparem você a um astro, a um ídolo, a um artista do meio circular. Tá bom, gente? E aí a gente pode falar várias coisas sobre isso, mas não é o nosso ponto, não dá para a gente se aprofundar. Mas se você comentar, como eu já falei, qualquer ponto aqui que você comentar, eu faço um vídeo de análise com profundidade, abordando vários tópicos à luz da Bíblia. E o último, para terminar, é o tal da Ellen White, o adventismo. É seita, não é seita? E aquela, vamos dizer assim, aquela briga que houve entre o André Valadão e o Rodrigo Silva. Gente, vamos lá. Rodrigo Silva, eu gosto muito do conteúdo dele. Ele é um arqueólogo. Eu não vou nem botar vídeo aqui, porque a história tá longa, tá continuando ainda nas redes sociais, então teria que botar todos. Ele é um arqueólogo e quanto à teologia arqueológica dele, ou quanto à arqueologia, ele é excelente. E alguns pontos dele de teologia histórica, ele é fenomenal.
Agora, quando nós entramos em alguns aspectos da teologia soterológica ou da teologia exegética, ele comete alguns erros, mesmo sendo doutor. Todos nós estamos sujeitos a errar. E ele falou também que a igreja do André Valadão praticava Halloween, festa de Halloween. Se ele está errado, o André também está. E aquele. Gente, olha só. Eu acho que a gente perde muito tempo nas redes sociais com essas picuinhas em vez de pregar a palavra de Deus. Mas vamos entrar no foco aqui da Ellen White. Na minha opinião e na maioria dos teólogos, você pode ver qualquer vídeo aí de qualquer teólogo na internet, o problema do adventismo não é a guarda do sábado, não é não comer carne de porco, ok? Até porque os cristãos do primeiro século, a maioria deles que eram judeus, faziam isso, guardavam o sábado e não comiam carne de porco. A diferença é quando os gentios chegam, não vai se ter essa obrigação aos gentios, mas os judeus que eram cristãos faziam todos os rituais da lei. Se você quiser, a gente faz um vídeo sobre isso. Só que com a romanização da igreja, passou-se a ser visto de forma pejorativa ou errada aquele que guarda o sábado, ou se quer cumprir os rituais, rituais não, né? Costumes judaicos, né? Mas, Igor, aí tem pontos e contrapontos sobre isso aí. Mas nós não podemos condená-la simplesmente pelo sábado, ok? E aí eu teria que fazer um vídeo só falando sobre esse ponto específico. Mas isso nós temos uma visão deturpada devido à romanização da igreja, tá? Mas todos os teólogos, eles falam que o sábado é um ponto que não é um ponto assim para dizer que é uma seita. O principal ponto é o exclusivismo. E mesmo que o Rodrigo Silva negue a maioria dos vídeos, a igreja adventista há exclusivismo, sim, assim como outras igrejas. O que é o exclusivismo, Igor? Falar que só pode ser salvo aquele que está naquela igreja. E aí nós temos algumas heresias de Ellen White. E aí, é claro, nós não podemos generalizar um por todos. Por exemplo, tem muito pastor que fala heresia? Tem, mas quer dizer que a igreja é herege por causa de um pastor? E aí nós temos que também saber examinar quanto a isso. Uma pessoa não pode generalizar o todo da religião. O problema de lá é o quê? O exclusivismo. Tem muitas seitas e heresias que é pregado? Tem, mas o problema é o exclusivismo, ok? Mas quanto a Ellen White, apesar do Rodrigo Silva fazer um vídeo de resposta defendendo ela, existem alguns pontos que ele não tocou. Primeiro, falando que ela fala que Jesus é o arcanjo Miguel. Isso é ponto pacificado. Todos nós teólogos sabemos que ela fala isso e, inclusive, os adventistas falam que Jesus é o arcanjo Miguel. Isso aí, irmão, fake news, heresia, ok? Próximo ponto. Ela falando que a obra de Jesus não foi completa. E isso também é ponto pacificado. Ela fala realmente em seu livro que a obra de Jesus não foi completa. Irmão, claro que foi. Quando Jesus morreu na cruz, ele falou: está consumado. O que está consumado? Acabou, terminou, está completo. Então, a obra de Jesus é completa. E outros pontos daqueles livros, as viagens que ela faz na maionese, que muitos dizem ser visões ou dom profético dela, e que a igreja ela compara essas visões, esse livro, equipara com a Bíblia ou com o cano sagrado. Esse é o problema. Inclusive, o próprio doutor Rodrigo Silva, que ele fala que não, eu já vi vídeo dele, inclusive tem na internet, você vai achar, ele falando, pregando e ensinando em cima dessas viagens, não da Bíblia, em cima dessas viagens do livro de Ellen White. Mas isso aí seria um assunto para uma outra hora. Então, o problema do adventismo é o exclusivismo. Agora, tem gente que lá que vai ser salvo, tem gente que não vai ser salvo. Isso é história para um outro vídeo que eu teria a falar sobre soterologia, que é um outro assunto. O assunto aqui é se aceita ou não aceita e se Ellen White falou heresia ou não. Tá bom, gente? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Se você quer estudar a Bíblia, aprender mais sobre a Bíblia, ou aprender a interpretar a Bíblia da forma correta, nós temos um curso de interpretação bíblica. Eu vou deixar o link na descrição. E nós também temos, iniciando dia 17, o nosso curso de introdução bíblica, em que você vai aprender comigo os pressupostos e a base que você precisa ter para estudar a Bíblia. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deus abençoe sua vida. Graças a Deus.